Olá pessoal, de volta aqui para falar dos grandes biomas da Terra, de volta aqui para falar do bioma de florestas tropicais úmidas. E nessa videoaula rápida eu vou falar um pouco sobre a estrutura da floresta e um pouco da ecologia dela, né, no que interessa para nós geógrafos. Então, para falar da vida nas florestas tropicais, uma das primeiras características é que as árvores elas são perenes, de folhas largas, porque essas folhas elas interceptam e drenam a água das chuvas. Essas folhas elas têm pontas chamadas drip tips em inglês, pontas para drenar, pontas para gotejar, para derramar água, como essa ilustração que vocês veem à esquerda, aí, alguns tipos de formas de drip tips, de folhas para drenar, como vocês veem na imagem à direita também. A estrutura da floresta ela é em camadas, né? Em camadas aqui no caso, nesse exemplo, de uma floresta úmida de planície, mostrando aí a altura dos diferentes layers e do espaçamento entre as árvores, né? Então nós vemos aqui em metros árvores que ultrapassam os 30 metros, as emergentes aqui ultrapassando aí os 30 metros, as árvores de dossel aí entre 15 e 20 metros, né? Então ela tem algumas camadas, né? E o espaçamento entre elas, a floresta, quando primária, ela tem um espaçamento bem razoável entre as plantas. Aqui um exemplo, alguns exemplos de espécies emergentes. Então, se nós olharmos aqui a estrutura, nós temos aqui a serrapilheira, o folhedo, né? A serrapilheira. Aqui nós temos o subbosque, que são ervas, são arbustos, são árvores menores, palmeiras, né? A floresta tropical úmida também tem na sua estrutura lianas, cipós, epífitas, plantas sobre plantas. Como eu mostrei para vocês no layer anterior, na imagem anterior, as árvores do dossel e as árvores emergentes, aquelas que ultrapassam o dossel, como o guarandi, que é uma árvore brasileira, ou então essa aqui que está com o nome científico, Bortoletia excelsa. Então, esses são alguns exemplos de espécies emergentes, né? Árvores emergentes que ultrapassam o dossel da floresta. Nesse slide, nós vemos aí como a luz do sol ela alcança o chão da floresta. Então, o montante de luz do sol que penetra e alcança o chão da floresta, ele vai se incrementando rapidamente durante o dia, alcançando o seu máximo ao meio-dia. E a partir da tarde vai declinando rapidamente, né? Então nós vemos aqui que é 100% ao meio-dia, e sendo que aí às 3 da tarde, às 4 da tarde, a inclinação do Sol ela alcança percentuais menores e desse modo alcança com menor qualidade, digamos assim, e também quantidade, o chão da floresta. E também as camadas internas, né, da estrutura da floresta. Aqui um tipo de raiz muito importante nas raízes suporte e as raízes tabulares, né? As raízes suportes, essa nesse exemplo da esquerda, uma raiz tabular nessa do exemplo à direita,
nós vemos aqui a importância desses dois tipos de raízes, porque essas raízes, elas ajudam não só a suportar a árvore, né, o apoio da árvore, mas também elas incrementam a área de solo, né, que é abrangida pela árvore, de modo que assim a árvore pode absorver melhor a água e os nutrientes, né? Então essas raízes são comuns na floresta tropical úmida, em plantas, né, em árvores da floresta tropical úmida. Aqui a raiz suporte é um tipo de raiz que auxilia no suporte do vegetal. É comum encontrarmos esse tipo de raiz nos manguezais, que é um ecossistema do bioma de floresta tropical úmida. E aqui nós vemos as raízes que eu mostrei ali, que tem as árvores têm as raízes tabulares muito extensas, então elas conseguem alcançar uma área muito grande de solo e assim elas conseguem absorver água e sais minerais do solo com melhor propriedade. Então a raiz tabular aqui, elas emergem do tronco e ajudam o suporte da árvore. Aqui outros tipos de raízes, aquelas raízes chamadas em português dobradiças e raízes estaca, que são aquelas raízes que permitem que as plantas cresçam, por exemplo, na lama. Então nós temos aqui à esquerda um esquema mostrando o que seria uma raiz joelho, né, Knee root. Aqui outros dois tipos, né, uma árvore, uma raiz que ela ultrapassa o nível da água 2 vezes, essas peg roots, e essas peg roots com stilts. Então essas raízes joelho, essas raízes dobradiças, elas ocorrem em plantas que são adaptadas para crescer num solo que é permanentemente inundado e que tem as raízes, parte das suas raízes projetadas para a superfície, de modo a permitir que as plantas absorvam o ar, já que ali naquele solo saturado de água, isso não é possível. Aqui nós vemos duas imagens que ilustram esses tipos de raízes, joelhos, que emergem como uma alça da raiz do sistema radicular subterrâneo e permitem a troca de gases em sedimentos pobres de oxigênio, como no caso dos manguezais. Cada raiz subterrânea que cresce horizontalmente desenvolve várias raízes no joelho em intervalos regulares. As raízes joelhos de uma Bruguiera gynoriza adulta, por exemplo, estende-se por um raio de aproximadamente 10 metros ao redor do tronco e podem atingir a uma altura de até 60 centímetros. É o que a gente vê aí no exemplo. Na próxima videoaula, nós vamos ilustrar um pouco da fauna. Vamos falar um pouco da fauna do sistema, do bioma de florestas tropicais úmidas, florestas tropicais, e é bastante extenso, é bem ilustrativo. Até lá!